Mais ninguém? As nossas amadas crianças, para saírem com a tia Isabelle hoje. Glória a Deus. Convido a amada igreja a fazermos a leitura inicial do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 21. Evangelho, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 1, verso 21. Chegamos no mês de dezembro, um mês muito especial para nós cristãos. Hoje nós vamos descobrir por que Jesus recebeu esse nome, por que esse nome foi ordenado para ele. E tem a ver com o assunto que nós estudaremos hoje. Mateus capítulo 1, verso 21, se você já encontrou, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: o anjo falando a Maria, aliás a José, diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Oremos mais uma vez. Pai amado e Pai querido, a Tua palavra, Senhor, já é inspirada por Ti, perfeita, abençoada. Mas nós, Senhor, carecemos ser ainda mais iluminados pelo Teu Espírito Santo, ser transformados, Senhor, a cada dia, à imagem e semelhança do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por este assunto revelado na Tua palavra, que é o assunto da salvação, Pai. Hoje nós queremos entender um pouco mais sobre ele, para que o nosso coração seja mais grato a Ti e nós possamos permanecer ainda mais firmes em Teus caminhos. Pai, se há alguém me ouvindo nesta noite, que ainda não recebeu esta tão grande salvação, que possa compreender, abrir o coração e convidar Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Pai, tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Alguém aqui sabe por que recebeu o nome que recebeu? Alguém sabe por que é chamado, como é chamado? Não, mas por quê? Você conhece a história do seu nome? Por que você recebeu esse nome? O nome do seu padrinho era o quê? Rosete. Osete. Osani. Osete, Osani. Osani. Tem o R no final, Osani? Tem não. É Osani. Porque feminino é letra E, Ozé. Meu é Osá. Olha aí. Ozé é feminino. Osá é masculino. Ah, Osete, né? E aí ele foi. É o coronel Ozete aqui da. Ah, é? É, porque na época eu era bebê, né? Nasci, eu morava lá no sítio. Amém. Sei só isso. Glória a Deus. É isso que eu sei, né? Foi isso que me disseram. Mas alguém sabe o significado ou a história? Por que você recebeu esse nome? Rosário. Interessante saber, Rosário. Maria do Rosário. Na época minha mãe era católica, né? E eu nasci entre a vida e a morte, digamos assim, né? Então a minha mãe era devota de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então ela fez uma promessa, segundo a fé dela, se eu sobrevivesse, ela colocaria o meu nome de Maria do Rosário. É assim a minha história. Olha aí, nunca tinha parado para associar com Rosário. Mas graças a Deus, a minha mãe, no ano de 2006, né? Quando ela partiu, ela já partiu com Cristo, ela já estava nos caminhos de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Vasco foi por causa do time, Vasco? Exatamente. Meus irmãos, Pai do Senhor. Pai do Senhor. O meu nome é Vasco, porque eu nasci no ano que o Vasco foi campeão brasileiro. 1989. Aí Ele já foi campeão alguma vez, né, Vasco? Foi, uma vez eu acho. Já foi campeão, então. Foi, tacou. Nesse ano você nasceu. Olha aí, rapaz, interessante. Viu? Não lembrava que o Vasco já tinha sido campeão alguma vez, mas acontece, né? Foi campeão e aí, em homenagem ao seu avô, o seu pai. Seu pai torcia ou torce Vasco? Ah, pensou, rapaz.
E hoje torce outro time que não é o Vasco. Glória a Deus. Mais alguém? Muitas pessoas não sabem por que recebeu o nome que recebeu. Eu, inclusive, também não sabia. Os meus 2 primeiros nomes são Antônio e Tiago. E Antônio eu já sabia, porque eu nasci com o cordão umbilical amarrado no meu pescoço. E como minha avó era muito católica, eles diziam que quem nasce com cordão umbilical em volta do pescoço tem que se chamar Antônio. Então ela exigiu que minha mãe me colocasse como Antônio, mas eu não sabia por que de Tiago. Eu pensava que era minha mãe quem tinha decidido esse nome, mas perguntando a ela hoje, ela disse: foi seu pai. Seu pai escolheu esse nome para você. E por que eu estou me referindo a isso, irmãos? Porque nós estamos no mês de dezembro, mês em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E muitas pessoas não sabem por que o nosso Senhor recebeu esse nome. Mas esse versículo que nós lemos explica o motivo. Aqui, o anjo ordena que José coloque no seu filho adotivo, no filho de Maria, o nome de Jesus. E o motivo qual é? De acordo com esse versículo, por que Jesus deveria ter esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Jeová salva. E Jesus deveria receber esse nome como uma revelação da sua missão, que é salvar as pessoas, salvar a humanidade dos seus pecados. Porém, perceba que aqui o texto não está dizendo que Jesus salvaria toda a humanidade. Essa ideia de universalismo, de que no final das contas até o diabo vai para o céu, é uma ideia na qual muitos acreditam. Porém, ela não é uma ideia bíblica, ela não é uma ideia verdadeira. Esse próprio versículo diz: ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Cristo? É aquele que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses serão salvos por Jesus. Então, esse texto mostra quem Jesus vai salvar e do que Jesus veio nos salvar. Do que foi, igreja? Que Jesus veio nos salvar. Porque ele, vamos lá, ler de novo. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás, o anjo falando a José, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a salvação principal que Jesus veio trazer foi a salvação dos pecados. Não é que Jesus ele não possa nos dar uma mão em outras áreas. Jesus pode nos salvar da falência, Jesus pode salvar do divórcio, Jesus pode salvar de uma enfermidade, pode. Jesus pode fazer tudo isso. Mas a salvação principal é a salvação do pecado, é a salvação espiritual. Esse é o motivo, inclusive, porque em pleno Natal, as pessoas preferem, obrigado, Alexandre, as pessoas preferem o Papai Noel do que Jesus. Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas preferem o Papai Noel? Por que essa troca? O nascimento não é de Cristo, não é do Salvador, não é do Filho de Deus? Por que essa ênfase toda no Papai Noel? Eu creio que um dos motivos é porque o Papai Noel traz presentes materiais. Ele não traz, né? É uma ilusão. Mas se espera que ele traga presentes materiais. Já Jesus, não. Ele veio trazer uma salvação espiritual. As pessoas preferem o quê? Quem não tem Deus, quem não crê em Deus, prefere o quê? O material ou o espiritual? O que vê ou o que não vê? Com certeza vai preferir o que vê. Então é melhor Papai Noel que desce pela chaminé, coloca presente debaixo da cama, porque quando eu acordar eu vou ver o presente, né? Então Papai Noel, infelizmente, até para muitos cristãos, é mais popular do que o próprio Cristo, né? Como é, Rafael? Já pediu, né? Para o Papai Noel? Não, faça isso não. Ah, papai do céu, né? Ele o quê?
Só não tem é poder, né? Verdade, não existe de forma nenhuma. Glória a Deus. Mas a pergunta, irmãos, que eu queria fazer para vocês, que vai nos guiar nessa noite, é o que significa ser salvo do pecado? Foi para isso que Jesus veio. O nome deles tem a ver com isso. Ele nos salvará dos nossos pecados. Mas o que é que está incluído nessa salvação do pecado? Será que é só nós escaparmos do inferno e pronto? Muitas pessoas acham que sim, né? Jesus veio só para que eu não vá para o inferno. É só isso que importa. Mas na verdade, a palavra de Deus nos ensina que a salvação do pecado vai muito além de apenas escapar do inferno. Na verdade, a salvação do pecado, ela vai alcançar outras bênçãos. Que outras bênçãos são essas, pastor? Que outros aspectos, que outros alcances estão incluídos na salvação do pecado? Nós iremos ver, são 3 os aspectos, alcances ou as bênçãos que estão incluídos na salvação do pecado. Se você acha isso importante, aprenda, se puder, escreva e relembre isso e passe isso para outras pessoas também. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que Jesus nos salva da penalidade do pecado. Punição. Você sabe que o pênalti é a penalidade máxima do futebol, né? Mas na vida espiritual existe uma penalidade ainda maior que o nosso pecado merece, que o nosso pecado traz. Nós poderíamos abrir vários textos da palavra de Deus, mas para a gente entender melhor, vamos ler 3 versos que se encontram na Epístola de Paulo aos Romanos. O primeiro deles mostra o que todos nós fizemos. O que todos nós, seres humanos, fizemos. Isso está lá em Romanos 3 e 23. Romanos 3 e 23. Alguém pode ler para mim? Aí ficou fácil, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem alguma exceção? Não? Tem nenhuma exceção? Todos pecaram. Todos menos Jesus. Tirando Jesus, todos pecaram. Aí Paulo está se referindo a toda a humanidade, à exceção de Cristo. Todos pecaram, todos fizeram algo, cometem atos que não agradam a Deus, que não são ordenados por Deus. Todos pecaram. Até aquele senhorzinho que mora em uma tribo, ele peca. Até aquela senhorazinha que senta na calçada de tarde, ela também peca. Até aquele padre, ele também peca. Todos pecaram, todos pecam diante do Senhor. E o que é que esses nossos pecados merecem receber? Capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, o salário do pecado é a morte, todos nós merecemos morrer. Quando se fala em morte, qual é a morte que vem à nossa mente? Logo, em primeiro lugar, é a morte física, é a morte do caixão, né? Nós ouvimos a palavra morte, nós já pensamos em morte física. Porém, a Bíblia mostra que existe pelo menos 3 mortes. A morte espiritual, que é a separação da pessoa com Deus, ele perde a comunhão com Deus. A morte física, que é a morte terrena, e uma pior, que é a morte eterna, que é ser lançado no lago de fogo. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de morte, muitas vezes, como nesse versículo, ela não está se referindo apenas a uma morte, mas a tudo aquilo que representa a morte nas nossas vidas. Morte espiritual, morte física
e morte eterna. É o que nós merecemos. Todos nós merecíamos ser lançados no lago de fogo. Porém, o que é que aquele que recebe Jesus tem ou deixa de ter? Olha que boa notícia. Capítulo 8, verso 1. Romanos 8 e 1. Depois de dizer tudo que nós somos, depois de dizer o que nós merecemos, Paulo fala de Jesus, o que Jesus fez por nós, e aí no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, é importante nós entendermos que esse versículo não está dizendo que nenhuma disciplina há para os que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo conhecendo a Cristo, nós podemos falhar, nós podemos errar. E o que é que um bom pai faz quando o filho erra? Corrige, né? Dá umas lapadas boas, açoita, disciplina. Então, às vezes, a gente tá sendo disciplinado por Deus e não entende. Não, mas eu tenho Cristo agora, eu não deveria estar passando por isso, eu não deveria estar passando por essa provação, por essa dificuldade. Eu tenho Jesus, ele diz que não há mais nenhuma condenação para mim. De fato, não há mais condenação. Disciplina ainda haverá, se nós precisarmos. Nós vamos continuar sendo filhos de Deus, filhos disciplinados pelo Senhor. Porém, Ele não vai nos expulsar da sua casa, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Recentemente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele veio a público pedir a anistia, não sei quantos acompanharam isso, mas ele veio pedir a anistia daquelas pessoas que foram condenadas pelos ataques do dia 8 de janeiro. Pessoas que invadiram o Congresso Nacional, depredaram. Essas pessoas foram julgadas e foram condenadas. O que é que o ex-presidente veio pedir? A anistia. Isso é algo muito comum. Alguém pedir a anistia de um indivíduo ou de um grupo de pessoas que se envolveram ou se envolveram em algum crime. Aí você pergunta, pastor, e o que é anistia? O que é anistiar alguém? O que é? Exatamente. A palavra anistia no grego vem de amnésia. E você lembra o que é amnésia? Amnésia é a perca da memória. Então, anistiar alguém significa esquecer o que aquela pessoa fez de errado. Perdoar, passar uma borracha nos erros, nos crimes daquela pessoa. E em relação a atos terrenos, determinadas autoridades terrenas podem perdoar determinados crimes. O presidente da República, algumas outras autoridades, têm esse poder de anistiar, de dizer, olha, você não vai ser punido ou punida por causa desses crimes. Porém, somente Deus pode perdoar os pecados cometidos contra Ele. E a boa notícia é que é justamente isso que Ele faz através de Jesus Cristo. Ele perdoa todos os nossos pecados e os lança onde? No mar do esquecimento, no mar da anistia, no mar do perdão. Essa é a primeira bênção da salvação. Jesus nos salva da penalidade, da punição, do castigo do pecado, que era
a morte eterna, separação eterna dele. Ele nos perdoa, ele perdoa todos os nossos crimes, ele perdoa todos os nossos pecados. Porém, perceba que Paulo dá uma condição para isso. Você percebeu no final do versículo o que ele diz? Agora, pois, já nenhuma condenação há para qualquer um? Para qualquer pessoa? Não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apenas e tão somente para quem está unido a Cristo. O que é estar em Cristo? Em algum momento das nossas vidas, nós precisamos tomar a decisão de nos arrependermos dos nossos pecados e nos unirmos a Cristo pela fé. Paulo diz que aqueles que estão, não é aqueles que estiveram, não é aqueles que estavam em Cristo, porque muitas pessoas pensam isso. Não, eu aceitei Jesus quando eu tinha 20 anos e eu sou salvo para sempre. Será se você continuar em Cristo Jesus, se você permanecer em Cristo Jesus. Então nós temos que nos unir a Cristo uma vez na vida e continuarmos unidos a Ele, não nos separarmos de Cristo, não abandonarmos Jesus por nada e por ninguém. Se isso assim acontecer, a promessa é: nenhuma condenação há para os que estão nele. Você está em Cristo hoje? Ou você esteve? Você estava, você está e você continuará estando no Senhor? Esse é o meu desejo, essa é a minha decisão até o fim, né? Que nós estejamos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Primeiro alcance, então, da salvação que Jesus veio trazer é da penalidade do pecado. Ele nos salva do castigo, da penalidade, da punição do pecado. Mas é só o começo. Em segundo lugar, Jesus nos salva do poder do pecado. Ainda aqui em Romanos, vamos lá para o capítulo 6, verso de número 14. Romanos 6 e 14. A Bíblia ela é muito maravilhosa, irmãos, e usando apenas um livro da Bíblia, a gente pode evangelizar alguém. Por exemplo, o livro de João, o Evangelho de João, ele é muito eficaz para a evangelização. O livro de Romanos também, a Epístola de Paulo aos Romanos, mostra o nosso pecado, mostra a obra de Cristo e também a salvação por meio do Senhor Jesus. Então, lendo Romanos para alguém, você pode evangelizar essa pessoa, ela pode entender o Evangelho e se converter a Cristo. Aqui no capítulo 6, verso 14, Paulo vai falar sobre o poder do pecado. Olha o que ele diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Para quem é que Paulo está falando isso, irmãos? Paulo está falando isso para cristãos que acreditavam que, mesmo já sendo cristãos, poderiam permanecer nas velhas práticas. É muito do ser humano isso, né? Não, eu já me converti, mas eu não preciso abandonar isso, eu não preciso abandonar aquilo. Deus entende se eu continuar nessa prática ou naquela prática. A gente vive querendo continuar em alguma prática que nós deveríamos abandonar. E aí Paulo escreve dizendo, dos versos 1 a 13, ele vem dizendo, nós não podemos permanecer no pecado. Nós não temos mais esse hábito, nós não temos mais, não devemos ter mais esse costume de continuarmos nas velhas práticas. Só que às vezes, a questão não é nem nós acharmos que podemos. A questão muitas vezes é nós acharmos que devemos continuar no pecado. Ou então, que eu não tenho poder para me libertar. Não, pastor, eu não faço isso porque eu quero. Você já ouviu isso? Não, eu não faço porque eu quero. Não, fulano não é assim porque ele quer. Irmãos,
Se nós estivermos falando de descrentes, está certo, porque ele não tem o poder ainda para se libertar. Mas se nós estivermos falando de cristãos, o que é que Deus já deu para o cristão? Deus já deu poder para vencer o pecado. É o que Paulo está dizendo aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós quem? Que tem Jesus, que estão em Cristo. O pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo de algo chamado graça de Deus. E a graça de Deus é maior do que o pecado na minha vida e na sua vida. Então, muitas vezes nós achamos que devemos, que somos obrigados a continuar em determinada prática. E Paulo diz, não, de jeito nenhum. Você não é mais obrigado a praticar esse tipo de pecado que você praticava antes. Nós não somos mais, irmãos, obrigados a obedecer o pecado. Isso tem que sair da minha mente, tem que sair da sua mente. Porque às vezes é um problema só de mentalidade. Não, eu tenho que continuar. Não, eu sou obrigado, eu sou assim. Temos que ter cuidado com isso. Lá em Filipenses 4:13, né, nós sabemos de cor. O que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas entendem errado esse versículo, né? Tudo posso. Eu posso passar na faculdade naquele que me fortalece, né? Eu posso correr os 100 metros rasos em menos de 5 segundos naquele que me fortalece. Não, esse versículo não está falando desse tipo de capacidade, né? Está falando tudo suporto naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas, inclusive as tentações, com a força que Jesus me dá. Uma dura lição que nós podemos tirar disso tudo. Quando o crente peca, ele peca porque quer. Quando o crente comete um pecado, ele comete porque quer cometer. Não é porque o pecado foi mais forte, não é porque a tentação foi muito grande, não. Poder nós já temos. Se nós pecamos, foi porque nós decidimos, nós preferimos pecar do que obedecer ao Senhor. Ou então, é porque nós ainda não entendemos o poder que Ele já nos deu. Isso também pode acontecer. Mas hoje nós estamos sendo instruídos acerca do que a palavra de Deus nos ensina. Poder nós já temos, sim ou não, igreja? Jesus nos salva do quê? Primeiro, da penalidade do pecado. Vamos lá, repetir, para ficar memorizado. Jesus nos salva da penalidade do pecado. Segundo, Jesus nos salva do poder do pecado. Ele já nos salvou do poder. Eu posso vencer o pecado em Cristo Jesus, que me fortalece. Amém? Quem entendeu isso? Pois não, Alistair. Pastor, aqui em Gênesis, quando Deus fala com Caim, diz assim: e o Senhor disse a Caim: eita, glória, bem lembrado. por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem. Ele está dando o que aí para Caim? Está dando para Caim a opção de escolher pecar ou não pecar. A tentação está lá, né? Exatamente. O que Deus está dizendo, Caim? O pecado está aí na porta, ó. É que nem um cão que está lá fora. Se você for fraco, ele vai dominar você. Cumpre a ti dominá-lo. Irmãos, às vezes a gente ora para Deus nos dar algo que Ele já nos deu. Ah, Senhor, me dá isso, me dá poder, me dá força. Deus já deu. Deus deu para Caim a opção ali, Deus deu a graça de Caim dizer não ao pecado.
Caim não poderia dizer, não, o pecado me dominou, o pecado foi mais forte do que eu. Está chamando Deus de mentiroso, Caim? Deus disse que você pode dominá-lo. Então ele diz isso para mim e para você. Sabe aquele pecado que nos persegue? Né? Aquele pecado que está sempre atrás de nós? Deus diz, você pode. Através do poder do meu filho, ele te salvou para isso. Então nós temos que entender, irmãos. Quando eu fazia a 8ª série, a diretora do colégio me chamou até a sala dela. E lá ela me contou, ela me perguntou, Tiago, você sabe como os adestradores de pulga fazem para que elas pulem apenas uma pequena altura? Eu disse, não. Nunca tinha parado para pensar nisso, não. Porque as pulgas, elas são capazes de pular, muitas vezes, o tamanho delas. Mas os adestradores de circo, eles fazem com que elas pulem apenas uma pequena altura. Como eles fazem isso? E aí ela me explicou. Eles pegam essas pulgas e eles colocam em um pequeno recipiente. Nesse pequeno recipiente, as pulgas, com a força que elas têm, elas procuram pular alto. Mas toda vez que elas pulam, o que acontece? Elas batem a cabeça na tampa do recipiente. Isso acontece durante um bom tempo. O que as pulgas fazem? Elas se acostumam. Elas entendem que pular muito forte causa uma dor, aí elas vão pular menos. Depois de muito tempo, elas estão acostumadas. O que o adestrador faz? Ele tira as pulgas do recipiente. Só que elas não percebem que elas não estão mais limitadas por aquela altura. O que elas continuam fazendo? Elas continuam pulando na mesma altura. Elas poderiam pular mais alto, mas elas não sabem, elas não percebem que elas estão livres. Elas não percebem que elas estão libertas. Então elas continuam agindo como se estivessem presas. E assim somos nós muitas vezes. Nós já fomos libertos. O sangue de Jesus já nos libertou da nossa velha vida. Só que a gente não percebe, a gente não vê, a gente não entende. O que a gente faz? A gente continua vivendo como vivia antes. Uma vida presa como escravos do pecado, sendo que nós não somos. Jesus já nos tirou do recipiente errado das trevas e nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só que agora nós temos que entender, eu não sou mais o que eu era antes. Agora eu sou liberto, agora eu sou livre para ser aquilo que Deus me criou para ser. Então, muitas vezes, irmãos, é algo só mental. Algumas prisões que nós experimentamos são prisões mentais. Muitas vezes inventadas por nós. Tantas pessoas que têm dons, que têm talentos, estão amarradas em um banco, em uma cadeira. Por quê? Porque acreditam que são incapazes, acreditam que não tem como dar certo, que não tem como fazer algo para Deus. Mas se lerem a palavra, vão perceber o que já são em Cristo Jesus. Jesus deu dom para todos. Jesus capacitou todos. Quando Ele chama alguém, Ele já capacitou esse alguém. Então vamos sempre abrir a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus diga o que nós devemos ser. Amém? Em primeiro lugar, então, Jesus nos salva da penalidade do pecado. Em segundo lugar, Jesus nos salva do poder do pecado. Inclusive, nós temos que ter cuidado, irmãos. Estava lembrando agora. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos falhos. Só que nós não podemos usar isso como desculpa para pecar.
né? Não, eu sou pecador. Cuidado. Eu sou pecador, vírgula, com poder para vencer. E aí eu tenho que procurar me aperfeiçoar cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? Para concluirmos, vamos ver o último aspecto, o alcance da salvação que Jesus providenciou para nós. Jesus nos salvará da presença do pecado. Perceba que agora eu estou me referindo ao futuro. Por quê? Porque tanto a salvação da penalidade do pecado, como também do poder do pecado, são bênçãos que começam aqui e agora. Jesus já nos salva da penalidade agora. Eu já posso sentir que eu não sou mais condenado. Sim ou não? Eu já posso sentir que eu tenho agora poder para vencer o pecado. Sim ou não? Então são coisas que já estão ocorrendo aqui e agora. Só que essa terceira bênção, ou esse terceiro alcance, ele só vai se concretizar no futuro. Jesus nos salvará, não apenas da penalidade e do poder do pecado. Um dia nós seremos salvos até da presença do pecado. O pecado não estará mais presente onde nós estivermos. Sendo bem sinceros, você imagina um mundo sem pecado? Parece algo estranho, né? Por quê? Porque o pecado é algo tão comum, é algo tão característico. A gente liga a televisão, só o que a gente vê é pecado. A gente liga a internet, computador, celular, pecado. Nós olhamos para nós mesmos e todo dia a gente vê aquela luta contra o pecado. Então, para onde a gente olha, a gente vê iniquidade, a gente vê maldade, a gente vê coisas que não agradam a Deus. Então, parece até difícil, estranho imaginar um mundo no qual o pecado não vai existir. Como é que vai ser, Senhor? Um mundo sem pecado? Estranho, né? É como se fosse obrigatório existir pecado onde existe ser humano. Só que nós precisamos lembrar que nem sempre foi assim. A palavra de Deus, no início, nos mostra que a humanidade não foi criada com essa característica. A humanidade não foi criada em pecado. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, mostram a humanidade inocente. É a época da inocência, em que não havia desobediência a Deus. E será que era ruim, irmãos? Você imagina aí a vida de Adão e Eva, no paraíso, sem pecado. Era ruim? Ruim é agora não, né? Difícil é agora, em que o pecado entrou na humanidade. Então a Bíblia mostra que nem sempre foi assim. E ela mostra mais. Ela mostra que nem sempre será. Se os primeiros capítulos da Bíblia mostram um início sem pecado, os últimos vão mostrar uma eternidade também sem pecado. Rafael, cadê o microfone? Glória a Deus. Que interessante a semelhança entre Gênesis e Apocalipse. Depois vocês estudam sobre isso. São livros muito parecidos. Essa semana passada, eu tive o privilégio de comer uma manga. Eita, boa, bem docinha. Bem docinha, né? Do sítio do meu amigo e irmão Messias. E cheguei em casa, eu disse para minha filha, né? O pai, essa manga é boa. Ô, manga gostosa. E eu disse para ela, essa manga aqui, se ela é boa, imagine lá do Jardim do Éden. Como é que não era? Deus. Era uma manga perfeita, né? Mas essa daqui tá bem pertinho, viu? Eu disse para ela. E eu, irmãos, contemplando uma simples manga, eu estava pensando, quando nós jejuamos e tomamos um tempinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, com um propósito, ou para um determinado propósito, nós passamos ali, não sei se você concorda comigo, um tempo sem pecar. 1 hora, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos,
3 horas, seja qual for o tempo. Mas a sensação que você tem de não pecar e concluir aquele tempo é muito gostoso. Eu me arrepio todinho quando eu falo. Aí você imagina conviver em um lugar, viver em um lugar que não tem o pecado, é mais... Não tem palavra para expressar isso. Né? Eu estava lendo aqui, enquanto o pastor estava falando, 2 Tessalonicenses 5:19. Lá vai dizer assim, ó. Segundo? 1 Tessalonicenses 5:19. Aí lá vai dizer assim: não apagueis o espírito, né? O pastor falou lá no início, em pessoas que estavam distantes do Senhor. Se nós procurarmos manter o espírito sempre fervoroso, Eita, glória. ardente, sensível ao pecado, nós não vamos pecar por facilidade. E se nós temos o Espírito Santo, que de fato nós temos, a manifestação de Deus é mais firme, é mais forte. Né? Lá em João 14:21, a igreja conhece o versículo. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. A manifestação de Deus vai ser ali nítida, vai ser viva em nossas vidas todos os dias. E para a gente pecar vai ser mais difícil, mas primeiro tem que estar firme. Se não estiver firme, não vai estar sensível. E tem gente que ainda programa o pecado. Não, vou pecar, e depois eu vou pedir perdão. Mas não é assim que funciona, não. Deus conhece os detalhes do nosso pensamento. Só isso mesmo. Vou pecar só mais essa vez, né? É a saideira. Não dá certo, não. Irmãos, quando a gente é descrente, a gente não entende como é que vai ser no céu. O céu vai ser tão chato, né? Porque não vai ter pecado lá. Aí quando a gente se converte, a gente começa a adorar a Deus, a gente começa a experimentar momentos de comunhão com Deus. E a gente fica maravilhado, né, com a manifestação do Senhor. Aí a gente imagina, eita, se aqui já é assim, imagine quando chegarmos no céu. Se a manga aqui já é doce, imagina a manga de lá. Porque no céu a gente vai comer também, né? Tem gente que pergunta, no céu tem pão? Vai ter, né? Vai ter a árvore da vida para a gente se alimentar lá, né? Louvado, eu fiquei tão feliz, irmãos, quando eu entendi que a gente vai comer no céu, né? Vai ser uma comida diferente, claro que o nosso corpo vai ser glorificado, mas a gente vai... Imagina, irmãos, o que a gente vai fazer no céu? Eu sempre tive comigo que a gente vai conhecer o universo quando nós chegarmos na glória. Por que Deus criou um universo tão grande e a gente conhece tão pouco? Aí depois eu entendi, rapaz, eu acho que Deus vai dar um planeta para um, vai dar um planeta para outro, a gente vai voar, e a gente, eita, vai ser algo maravilhoso. Né? Não sei se eu estou viajando, mas eu entendo que vai ter muita coisa para a gente fazer quando a gente chegar no céu. Deus já planejou tudo, irmãos. Glória a Deus. Se aqui é tão maravilhoso, a gente sofrendo aqui, a gente não quer morrer, né? Não, agora não, Senhor. Imagine sem pecado, sem dor, sem maldição, sem nada de ruim. Aí é que vai ser maravilhoso mesmo. Amém? Vamos ler alguns versículos, irmãos, que mostram que um dia Jesus nos salvará da presença do pecado. Apocalipse 21, 1-4. Oh, Senhor, como é maravilhoso, Pai. Por isso que Paulo queria logo partir. Porque quando Deus se revela, irmãos, a gente quer estar logo com Ele, né? Quer estar logo na presença dEle. Paulo disse, eu estou aqui só por causa de vocês, viu? Estou aqui só para trabalhar. Mas por mim eu já teria ido. Apocalipse 21:4 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha, irmãos. Capítulo 21, verso 27. Ainda falando da cidade santa, diz, 21 e 27, nela nunca jamais é algo muito enfático, né? Poderia só ter dito nunca, ou então jamais. Ele diz, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os lavados e remidos entrarão nessa cidade. Capítulo 22, verso 3. Olha como é parecido com os primeiros 2 capítulos, sem pecado. Aqui também, um local, um jardim sem pecado. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Glória a Deus. De vez em quando a gente canta o hino 422. Não vou cantar, porque o nosso tempo já está avançado, mas o início diz assim, ó: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Imagina todo mundo se amando no céu. Eita glória! O amor ágape vai se concretizar ali. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Eu cheguei cantarolando esse louvor em uma padaria, né, falando em comida, e aí irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aí quando eu disse, irei eu para a linda cidade, aí a atendente já disse, iremos, né? Eu também irei para essa linda cidade. Glória a Deus, essa é a esperança, essa é a certeza do crente. Por isso que vale a pena, irmãos, nós suportarmos tudo por Jesus aqui. Há um lugar me aguardando e te aguardando. Quando a gente vai entrar no banco para fazer um pagamento ou receber, vocês sabem que antes de entrar, nós primeiro temos que deixar na porta todos os nossos metais, não é isso? Só entra no banco se deixar os metais ali. E assim vai ser no céu. Quando nós entrarmos no céu, nós já teremos deixado para trás todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E sabe qual é a diferença? É que a gente não vai precisar pegar de volta, porque de lá a gente nunca mais sairá. Nós viveremos no céu para todos sempre, sem pecado, sem mácula, sem maldição. Tudo isso por causa de quem? Por causa do sacrifício de Jesus, que nos salvou da penalidade, que nos salva do poder e que nos salvará um dia da presença de todo e qualquer pecado. Nós não precisamos do pecado para viver. Nós precisamos da presença de Deus. Quanto menos pecado, quanto mais presença, mais vida nós teremos.
Quantos aqui estão experimentando essa salvação? Essa salvação completa, que se manifesta em 3 alcances. Quem está experimentando? Talvez alguns que estão me ouvindo agora ainda não começaram a experimentar. Então, o primeiro passo que precisa ser dado em relação a essa tão grande salvação é aceitá-la. É aceitar essa salvação. E como é que eu faço isso, pastor? Crendo naquele que veio trazer esta salvação. Crendo na vida e na morte do Senhor Jesus Cristo, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. É Ele que salva, é nele que nós precisamos crer. Depois de nós aceitarmos, aí nós temos que agradecer por esta salvação. Terça-feira a irmã Lediane pregou sobre gratidão. E algo que ela enfatizou é que nós temos que ser gratos até pelas pequenas coisas, né? Aquelas que parecem pequenas. Irmãos, que dirá pelas grandes. Nós temos que ser gratos pelo alimento, nós temos que ser gratos pela proteção, nós temos que ser gratos pelo vestuário. Que dirá pela salvação? Ei, mesmo quando o material faltar, mesmo quando o físico falhar, não esqueça, nós temos o principal, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós vamos morar no céu eternamente. Então, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, está me salvando e ainda me salvará por completo. Mesmo que falte alguma coisa, ei, mesmo quando o sucesso vier, agradeça pela salvação. Lembra dos discípulos, quando Jesus os enviou para expulsar demônios? Eles voltaram alegres. Senhor, os demônios obedecem à nossa voz. Né? Imagina você sair por aí, você ressuscitar mortos, você curar doentes. Isso ia deixar você alegre, não iria? Deus está se manifestando através de mim. Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Mas eu digo algo para vocês, não se alegrem por isso. Alegrem-se porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Porque um dia tudo isso vai passar, irmãos. A maior alegria é a nossa salvação. Mesmo diante do sucesso terreno, a maior alegria é o sucesso celestial. Além de agradecer, nós temos que também anunciar essa salvação para outros. Eu perguntei quem está experimentando e praticamente todos levantaram a mão, não vi se alguém não levantou. Mas se eu perguntar se você conhece alguém que ainda não está experimentando essa salvação, você vai lembrar de alguém. Talvez um parente seu. Vive no pecado, vive no vício, vive na escuridão. O que nós estamos fazendo para libertar essas pessoas? Para que elas entendam que Jesus morreu por elas e que elas podem ser transformadas. Vamos anunciar essa salvação para outros. Vamos aproveitar que estamos no mês em que comemoramos a vinda de Jesus para explicar para as pessoas. Você sabe por que ele veio? Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele quer perdoar os teus pecados e Ele quer te levar para o céu. Vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Mas para que isso aconteça, nós temos que permanecer com Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tantas pessoas desistindo, vamos permanecer. Eu não vou abandonar o meu Jesus por nada. Eu vou permanecer com Ele, eu vou buscá-lo, eu vou orar, vou meditar na palavra, vou me agarrar com o meu Senhor cada vez mais. Quanto mais difícil estiver, mais eu estarei com Ele e mais Ele estará comigo. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação providenciada pelos méritos, pela vida e pela morte, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação da condenação do pecado. Nós não somos mais condenados, nós não estamos mais destinados ao lago de fogo. Nós já podemos dizer isso, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, mas porque nós cremos, nós recebemos o sacrifício de Cristo. Eu posso dizer, eu não sou mais condenado. Você pode dizer, você não é mais condenada. Senhor, obrigado pela salvação do poder do pecado. Outrora nós éramos cegos,
nós éramos, Senhor, obedientes ao mal, nós fazíamos o que o mal queria e achávamos que estávamos no controle, quando na verdade nós não estávamos. Nós éramos, Senhor, cavalos do inimigo, nós éramos levados pelo inimigo, mas agora, Senhor, o Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor quebrou as nossas algemas, o Senhor agora nos fez andar, Senhor, de cabeça erguida, olhando para Ti, e agora podendo dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso mais viver nas velhas práticas, porque o Senhor já me libertou, e o Senhor está agora nos levando para um lugar no qual o pecado não existirá mais. Senhor, muito obrigado, que possamos permanecer nisso e levar essa palavra a outras pessoas. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe este final de semana. No sábado nós teremos o nosso último encontro de líderes, servos, diáconos e diaconisas do ano, às 19 horas. Creio que amanhã à noite haverá uma confraternização para os agapinhos. E domingo à noite será o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.